Bem-vindos ao Viver Sustentável. Você já deve ter ouvido falar em plástico verde, aqueles que não agridem a natureza e, portanto, são sustentáveis. Esse será um dos assuntos do programa de hoje, que também falará sobre plástico comestível, plástico feito a partir da cana-de-açúcar, como conviver sem lixo, entrevista com André Vilhena, diretor do Sempre, e os riscos das mudanças climáticas. Pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Embrapa, desenvolveram um plástico filme comestível que pode ser produzido a partir de alimentos como espinafre, mamão, goiaba e tomate. E as características do produto, resistência, textura e capacidade de proteção, são muito similares às de um papel filme convencional. Quem nos fala sobre isso é o professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor! Olá, Iria. Realmente, os avanços tecnológicos têm permitido que mudemos os nossos hábitos de consumo e os tornemos mais sustentáveis. É o caso destes filmes que são invólucros, que não utilizam petróleo, não são jogados no lixo e podem ser digeridos juntamente com os alimentos. A pesquisa foi desenvolvida pela Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio, Agronano, da Embrapa, e recebeu investimentos de R$200 mil. Os trabalhos foram coordenados pelos pesquisadores Luiz Henrique Matoso e José Manuel Marconcini. É uma forma de processamento de alimentos na forma de filme, com características similares aos filmes convencionais, seja na diminuição da passagem de gases ou do contato com outros organismos. Entre as aplicações dessa nova tecnologia está a de servir de embalagem para carnes de aves, que já vem com os seus condimentos e, portanto, não precisam ser jogadas no lixo. Também poderão ser produzidos sachês de sopas que se dissolvem na água fervendo, goiabadas envolvidas em plásticos feitos da própria goiaba, ou sushis envolvidos em filmes que vão competir com as tradicionais algas. Os alimentos utilizados como matéria-prima para a produção do filme passam por um processo de liofilização, tipo de desidratação em que, após o congelamento do alimento, toda a água contida é transformada do estado sólido diretamente ao gasoso, sem passar pela fase líquida. O resultado é um alimento completamente desidratado, mas com propriedades nutritivas. O processo pode ser aplicado aos mais diversos tipos de alimentos, como verduras, frutas e legumes, e até mesmo temperos. Os pesquisadores também adicionaram quitosana a essa película. Quitosana, que é um polissacarídeo formador da carapaça de caranguejos e possui propriedades bactericidas, o que pode aumentar o tempo de prateleira dos alimentos. Assim como nos pratinhos e copinhos de água e café, que podem ser feitos de fécula de mandioca e por isso são biodegradáveis, também esta nova tecnologia de plástico verde contribui para criarmos uma economia mais sustentável. Olá, meu nome é Márcio, eu sou engenheiro civil e eu queria saber o que precisa ser feito para preservar as nossas florestas. A preservação das nossas florestas depende de leis mandatórias que proíbam, que multem, que punam aqueles que devastam, que queimam, que destroem as nossas florestas, e depende também de leis de incentivos, leis que ajudem a criar uma economia da floresta, de tal forma que uma árvore valha mais em pé do que derrubada. É claro que todo esse sistema legal só vai funcionar se tiver uma fiscalização eficiente. Tudo isso para evitar que não só as nossas florestas continuem sendo destruídas,
mas para evitar que, juntamente com a destruição delas, nós continuemos assistindo à destruição de nosso patrimônio genético baseado na biodiversidade, que pode oferecer soluções para inúmeras doenças, inúmeras moléstias, para novas descobertas na área da química, dos fármacos, com princípios ativos que permitirão a construção de novas perspectivas para a saúde e para a vida saudável de todos os humanos. Na produção de combustíveis automotivos ou de produtos plásticos, a dependência do petróleo é um desafio a ser vencido na luta pela diminuição das emissões de gás carbônico. No Brasil, a mesma fonte da qual provém o etanol para os motores dos carros vem sendo utilizada pela indústria na fabricação de embalagens de plástico. São os chamados plásticos verdes. E quem nos fala sobre isso é o professor Mendes Tami. Esse tipo de plástico verde foi desenvolvido para diminuir os impactos da indústria petroquímica na produção e comercialização de plástico convencional, o qual advém da nafta, que não é renovável. A Braskem foi a primeira empresa a desenvolver esse tipo de plástico, a partir do álcool etílico, que tem as mesmas características para desenvolver o polietileno. A principal vantagem do plástico verde não está em suas características físicas, que são muito semelhantes às do plástico comum, mas no fato de ter origem vegetal. Como o plástico verde é oriundo da cana-de-açúcar, a captura e fixação de CO2 na matéria-prima e, consequentemente, no produto final. Para cada tonelada de polietileno verde produzido, cerca de 2,5 toneladas de CO2 são capturadas da atmosfera. Sem contar que não há necessidade de grandes mudanças tecnológicas para processar o material, pois os plásticos verdes possuem as mesmas propriedades técnicas e de processabilidade das resinas fósseis, além de serem 100% recicláveis. O plástico verde, por todas essas vantagens, se constitui em uma alternativa concreta para construirmos uma economia mais verde e sustentável. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Você sabia que existem 68 tipos de metais no planeta? Dentre eles, alguns são bem diferentes, como o mercúrio, que é líquido, e o sódio, que é super leve. Já dentre os resíduos metálicos que produzimos, existem os recicláveis e os não recicláveis. Esses são exemplos de alguns produtos que não podem ser reciclados: clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tinta. Portanto, evite o consumo excessivo desses materiais. Todo mundo sabe que o lixo eletrônico não deve ser descartado em qualquer lugar. Mas o grande problema, muitas vezes, é encontrar o lugar certo para depositá-los. Mas um novo mecanismo pode ajudar paulistanos a resolver este problema. Ao acessar o site www.elixo.org, basta digitar seu CEP, o número de sua residência e selecionar o tipo de lixo a ser descartado, para então encontrar um posto de coleta mais próximo de sua casa. Você já pensou ficar um ano sem produzir nenhum tipo de lixo? Parece impossível, né? Mas a jovem Lauren Singer, de 23 anos, aluna do curso de Ecologia da Universidade de Nova York, conseguiu essa proeza. Quem nos conta essa história é o professor Tami. Olá, professor!
Sobre a questão dos resíduos sólidos, vamos ver uma entrevista com o diretor do Sempre, André Vilhena. André, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco novamente no Viver Sustentável. Um prazer é todo nosso. Eu gostaria de saber, André, como que surgiu o Sempre, que é uma associação, né? E como que foi criado e desde quando ela existe? Isso, o Sempre é uma ONG, né? Uma organização não governamental que foi fundada em 1992, que foi um momento favorável para o Brasil em função da realização da segunda grande conferência global sobre desenvolvimento sustentável, a Rio 92. Então, vários projetos se iniciaram nessa época, o Sempre foi um deles, né? Então, foi uma mobilização do setor empresarial, do setor privado, atento à questão da reciclagem pós-consumo. Então, já naquela época, 18 anos atrás, empresas tinham a visão sobre a necessidade de se trabalhar a responsabilidade compartilhada sobre o pós-consumo, especialmente do resíduo sólido urbano, já que o resíduo sólido industrial tem uma dinâmica de gerenciamento própria, né? Então, essas empresas se reuniram para encontrar caminhos, né? Desenvolver projetos, pesquisas, enfim, reunir informações e compilar e disponibilizar essas informações para que o Brasil pudesse avançar na questão da coleta seletiva e da reciclagem pós-consumo. Bom, dentro do princípio da informação, nós temos uma série de ferramentas, né? Nós realizamos pesquisas, né? Compilamos dados e disponibilizamos essa informação para os diferentes stakeholders, né? Diferentes partes interessadas da sociedade que de alguma forma farão bom uso desse material. Então nós temos, por exemplo, manuais técnicos, publicações voltadas para o administrador público municipal, né? Que tem a responsabilidade pela gestão do lixo, para a organização de cooperativas de catadores, como organizar a coleta seletiva num condomínio, por exemplo, como empreender na reciclagem, né, como abrir um negócio de reciclagem. Então nós temos uma linha bastante vasta de publicações que de alguma forma orientam tecnicamente diferentes setores a avançar no tema. Promovemos eventos, né, promovemos reuniões técnicas, colocamos uma boa experiência em contato com possíveis, potenciais, novas experiências, né? Fazemos o que a gente chama de um benchmark de boas práticas. Nós temos também um acervo que fica disponível para consulta pública gratuitamente aqui no Sempre. Temos um serviço de call center, né? As pessoas podem ligar para o Sempre, enviar um e-mail e perguntar qualquer informação relacionada à reciclagem. Se nós já não tivermos a resposta, vamos em busca. Então, sempre presta um serviço também de utilidade pública, né? Inclusive, o Sempre ele é muito consultado em nível internacional também. A experiência brasileira tem inspirado outros países, né, a seguirem o mesmo caminho, principalmente no que tange a questão social relacionada à coleta seletiva. E a questão dos eletrônicos, como que nós estamos nesse sentido? E também a questão da logística reversa, você poderia falar um pouco para nós? Então, o resíduo eletroeletrônico ele é um desafio novo que se apresenta para o país. Nós temos trabalhado esse tema com mais afinco, né, especialmente nos últimos 3 anos, quando a demanda, né, por reciclagem desses materiais tem crescido significativamente, né? Com o aumento do poder aquisitivo da população, diminuiu o tempo de vida útil, vem diminuindo o tempo de vida útil entre a produção do eletroeletrônico e o descarte final, né? Nós formamos um comitê de empresas dentro do Sempre para discutir especificamente este tema, né? E o primeiro grande desafio que nós temos é fazer um diagnóstico para saber como o país está nessa questão do descarte, da logística reversa de eletroeletrônicos. Porque para você definir uma estratégia, um plano de ações, definir uma política pública, você precisa ter um diagnóstico, né? Nós temos no Brasil uma extensão territorial muito grande, né? Um perfil de consumo diferente de país desenvolvido. Nós temos alguns gargalos, por exemplo, até 2005, 70% do mercado de eletroeletrônicos era completamente ilegal, né, o que a gente chama de mercado cinza, com produtos piratas, enfim, contrabandeados. A partir de 2005, com a MP do Bem, esse cenário mudou. Hoje nós temos, felizmente, 70% já do mercado formal, né, legalizado, mas o passivo que está chegando no lixo hoje é daquele material eletrônico que não tinha dono,
né? Não tem dono. Então as empresas responsáveis com a visão mais proativa, elas já estão oferecendo alternativas para a logística reversa, né? Quer dizer, nós estamos trabalhando no diagnóstico, mas de outro lado, as empresas que têm sempre uma postura mais proativa já saíram à frente e já oferecem então uma alternativa para o cliente, para o consumidor, para o que a gente chama do take back, para a devolução do equipamento eletroeletrônico. Então nós orientamos hoje o consumidor que ele opte, que ele faça a opção no ato da compra por produtos de empresas que tenham um comprometimento com a questão ambiental. Não só no take back, mas desde a concepção do produto, né, que é o que a gente chama do ecodesign, do design for environment, quando você já pensa o produto na concepção para fazê-lo gastando menos energia, né, e fazer com que ele depois consuma menos energia, consuma menos matéria-prima, né? Então, não é só o descarte final, a reciclagem que é importante, mas a própria concepção do produto. Mas precisamos da política nacional para dar, então, esse passo adiante. Obrigada, André, por sua participação e parabéns também por um trabalho tão relevante nesse momento no país. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. O Viver Sustentável pergunta: quais desses metais tóxicos são encontrados no lixo eletrônico? Letra A, chumbo e mercúrio. Letra B, carbono e cádmio. Letra C, estanho e alumínio. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quais metais tóxicos são encontrados no lixo eletrônico. A resposta correta é letra A, chumbo e mercúrio. O contato por tempo prolongado com esses materiais pode causar sérios danos à saúde, como a diminuição de funções cerebrais. A última década tem batido todos os recordes em termos do aumento de temperatura média do planeta. O Brasil tem sentido esse impacto com a escassez de água e crise no setor elétrico, devido ao fato dos reservatórios das represas estarem num nível muito baixo. No entanto, isso já era previsto por inúmeros cientistas, em especial pelo economista britânico Nicholas Stern, autor de um influente relatório sobre os riscos para a economia das mudanças climáticas, que recentemente fez uma análise preocupante sobre os eventos extremos que vêm abalando o mundo. Quem nos fala sobre isso é o professor e deputado federal Mendes Tame. Infelizmente, as mudanças climáticas são reais e estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Ignorá-las é um ato de imprudência e irresponsabilidade, não só por parte dos governantes, mas por parte de toda a população. Em uma coluna que mantém no jornal inglês The Guardian, o economista Nicholas Stern alerta que guerras e convulsões sociais poderão ser cada vez mais frequentes à medida em que aumenta o risco das mudanças climáticas causarem dificuldades de sobrevivência de grandes contingentes habitacionais que procurarão migrar e, com isso, causando problemas sociais. O economista Nicholas Stern destaca que o último relatório do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, publicado em setembro último, destaca e ressalta claramente que este aumento das condições extremas das mudanças climáticas advém de uma ação humana. Se não cortarmos as emissões de gases do efeito estufa, escreve o economista Nicholas Stern, enfrentaremos consequências ainda mais devastadoras, que poderão levar ao aumento da temperatura média global em 4 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais até o final do século. Segundo Nicholas Stern, a mudança para um mundo assim poderia causar migrações em massa de centenas de milhões de pessoas vindas das áreas mais afetadas. Isso levaria a conflito e guerra, não a paz e prosperidade. Nicholas Stern foi o autor de um estudo que se revelou, na prática, um verdadeiro divisor de águas nas discussões sobre mudanças climáticas,
mostrando que com o investimento de 1% do PIB atual, poderíamos evitar uma perda de receita em torno de 20% do PIB mundial até 2050. Em sua coluna no jornal The Guardian, Nicholas Stern conclui que os riscos são imensos e que só poderemos combater os efeitos do aquecimento global se tivermos uma efetiva redução drástica das emissões de gases do efeito estufa, o que exige uma verdadeira revolução energética. Meu nome é Edmundo, eu trabalho com consultoria. Eu gostaria de saber o que é uma reforma tributária ecológica. Uma reforma tributária ecológica é uma diferenciação na tributação. Colocar alíquotas diferenciadas para produtos que não geram resíduos e produtos que geram resíduos. Produtos que consomem pouca água e produtos que são gastões no consumo de água. Produtos que não geram gás carbônico, não emitem gás carbônico e produtos que emitem gás carbônico. Tudo isso pode ser feito se sobretaxarmos as emissões de carbono com a taxação do carbono, é a Carbon Tax, e se, paralelamente, nós dermos subsídios parciais ou até totais para aqueles produtos que forem considerados ambientalmente corretos e convenientes por uma sociedade em determinado momento da sua história. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos conhecer agora os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Recife. Papelão, R$ 110. Latas de aço, R$ 100. Alumínio, R$ 1.200. Plástico rígido, R$ 1.000. E PET, R$ 600. O Viver Sustentável fica por aqui. Para mudar a situação do planeta, precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho. Para assistir nossos programas, acesse viversustentável.net ou mande sugestões de matérias e dúvidas para contato@viversustentável.net e acesse a nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Tenha uma feliz semana sustentável.